Ela só queria o amor de uma mãe. Mesmo não sendo biológica, queria carinho, acolhimento, proteção que uma mãe dá a um filho. Deixe seu like, se inscreve para mais vídeos. Eu não sei nem como ele me quis. Eu acredito que ele só me quis e me recebeu porque não era ele que eu queria xingar ou disparar um ódio. A senhora não conhecia ele? Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Deus. E eu xingava muito a Deus porque ela era da igreja. Tua mãe era cristã? A minha mãe era crente, morreu com 40 anos de crente. Ela era da Assembleia de Deus. Com esse comportamento? Então eu achava que Deus fazia ela ser crente para fazer aquilo comigo. Então foi assim uns trechos da vida bem louco, bem louco. Eu vivi muita loucura na minha vida assim por causa da rejeição da minha mãe. A rejeição, ela é uma coisa que te leva para uma depressão, porque a depressão, para mim, nada mais é do que um desgosto de alma. Você não quer viver, você não quer comer, não quer respirar, você não quer nada. A minha mãe tirou esse meu direito de querer viver. Cometi várias vezes a tentativa de suicídio e Deus nunca deixou empacotar. Porque ele sabia que eu não era a morte que eu queria. Eu só queria um alívio para a dor da minha alma, causada pela minha mãe. E eu não vou ser hipócrita de mentir. Estou com 60 anos, mas adoraria ter uma mãezinha de consideração, que eu pudesse conversar, falar, dividir, compartilhar, porque o amor de mãe, ele é eterno. Enquanto você não morre, você não deixa de ter a necessidade dele. E quando te privam disso, mesmo privado disso, a pessoa não consegue privar o seu sentimento, a vontade de querer continuar desejando ter uma mãe. E eu conforto muito o meu coração por entender que em Cristo eu encontrei pai, mãe, irmão mais velho, conselheiro, consolador, guia, protetor. Eu tenho tudo. Tudo. A mulher, a adolescente, a criança que um dia não teve nada, hoje ela tem tudo. Graças a Deus. Então me perdi na boca, escondi muita arma para bandido, dormia em barracão com bandido. Tive um apelido muito famoso, delegado, me chamavam de delegado, porque era autoritária, revoltada. Em momentos de briga, discussão, de alguma demanda, mandavam me chamar e eu estufava o peito e achava aquilo lindo, maravilhoso. Saia batendo muita nas moral. pessoas também, E é isso. A pessoa que mais deveria me proteger e me dar boas lembranças da infância era minha mãe. Mas não foi. Só dor, só mágoa, só ódio, cada dia se intensificando e não é para ser diferente da onde a senhora está vindo. A senhora disse que agora, com 19 anos, a senhora está no fundo do poço, fazendo tudo aquilo que não era normal fazer com essa dor, com esse ódio muito vivo dentro da senhora. A senhora me disse que se não fosse um pescador lançar o anzol lá embaixo, a senhora não conseguiria sair desse poço. Me diga como foi que a senhora conseguiu sair desse ambiente que a senhora estava ali, cada dia mais se afundando. Eu vou usar uma palavra que eu amo muito. Um versículo da Bíblia que diz que quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes, a gente precisa ir até alguém falar. Às vezes, você precisa ir e insistir e falar do Evangelho. Às vezes, você precisa ir, insistir, persistir e dar continuidade. Comigo aconteceu um pouco no particular. Um incômodo, um desgosto. É você tomar consciência de que você não quer mais aquilo para a tua vida. Porque o Felipe veio para mudar minha vida, o Alex veio para mudar minha vida, eu engravidei da Flávia, que veio para mudar minha vida, e eu sempre fui muito carinhosa, no sentido família. Oposto da mãe.
completamente Incrível. oposto. Aham. E eu sempre fui muito mãe, tanto é que eu posso dizer que eu posso ter estragado um pouco os meus filhos de tanta cobertura, de tanto zelo, de tanto cuidado para não deixar eles sentirem o que eu senti na minha vida de sofrimento. E algo dentro de mim falava comigo. Como eu ia, às vezes, mesmo na vida torta, eu ia em culto. É. Tinha uma moça que morava nesse bairro que eu me perdi, Santa Marta, irmã Ritinha, ela tinha o cabelo lá na batata da perna. É. E a irmã Ritinha era uma grande mulher de Deus, conhecida ali naquele bairro inteiro. E um dia ela dirigiu um culto na quarta-feira, tarde da benção. E eu falei, eu vou no culto. Toda vez que eu sentia medo e era ameaçada de alguma coisa, eu procurava o caminho da igreja. Falar em caminho da igreja, uma das coisas que mais me marcou na minha vida, com uma dor intensa, maiúscula, a minha mãe, ela orava muito no quintal de boca no pó. Me lembro, assim, da imagem. Ela deitava no chão e a face dela, ela arrastava de um lado para o outro, no pó, e Meu orava Deus. por todos os meus irmãos. Eu nunca vi o nome da minha mãe incluso na oração dela. Abençoa a vida da Neinha. Toma a vida dela nas tuas mãos. Para você ter noção das feridas que eu carreguei. E eu comecei e fui no culto dessa irmã Rita e sentei lá atrás. Na hora que ela olhou para mim, ela virou e falou assim, essa mocinha morena que está sentada ali atrás, Deus manda te dizer que se você não vier para a presença dele, você vai descer. Porque eu vejo você com as mãos amarradas e os pés amarrados, jogado no meio de um matagal. Meu Só que ela não Deus. sabia que eu não tinha dado conta de um certo material. E na lei do crime tem regra. É. Não deu conta, paga. Paga com a vida, paga com a surra, paga com as pauladas, paga. Tem que pagar. Tem que pagar. E a senhora? E ela não sabia Aham. que eu estava devendo e fugindo e correndo. Meu Deus. E ela falou, eu vejo as tuas mãos e teus pés, amordaçada e você dentro do matagal jogado. E aquilo me deu muito medo, porque ninguém sabia o que eu estava fazendo e presenciando. E aí eu entrei para a igreja. Cheguei a carregar a Bíblia e usar uma saia. Mas aí a zoação dos colegas me fez sentir vergonha e parar. E decidi que aquilo não era para mim. Mas eu tinha algumas provas de que Deus era Deus. Essa foi uma delas. E com 19 anos, com os meus filhos já, e aí, sentindo aquilo dentro de mim, eu fui convidada para ir num culto, numa igreja abaixo da minha casa, Metodista Wesleyana. Fui no culto da Metodista Wesleyana, parece que Deus preparou aquilo para mim. E eu senti vontade de chorar, porque eu não chorava. Eu era dura. Ninguém arrancava lágrimas de mim. Ninguém. Chorar não era um direito meu pela vida que eu tive. E aí eu senti vontade de chorar e eu pensei assim comigo, eu não vou dar esse mole aqui dentro da igreja de chorar, né? Era o nosso linguajar, né? E segurei. No apelo, quem quer aceitar Jesus, eu estava lá na frente. Glória a Deus. Levantei a mão, subi o morro da minha casa como se fosse uma pena flutuando, porque a partir do momento da confissão, eu tenho certeza que Deus falou, diabo, para por aí, porque ela tem um novo dono. Aleluia. Ela me confessou e me aceitou, agora eu sou dono. É propriedade particular, exclusiva minha. Eu não conhecia essas palavras antes, mas eu posso usar elas hoje para o meu passado. Deus me escolheu naquela noite. E eu cheguei em casa, eu era muito malandra, né? Malandra de dar nó na água. Eu virei para o meu esposo, que era traficante, e eu falei para ele, só que o homem da casa era eu.
E eu falei para ele, o negócio é o seguinte, entrei para a igreja e tu vai entrar também. Uma ordem. Vou sair dessa vida e com você no mundo e eu na igreja não vai dar certo. Tu vai no culto comigo e vai entrar para a igreja. No próximo domingo, ele foi no culto comigo, aceitou Jesus e está aí até hoje. Há 40 anos atrás. Então, eu costumo dizer, eu era malandra, briguenta, com homem, com mulher, com quem quisesse que fosse. Eu tinha oratória lá no mundo boa. Eu tinha malandragem, eu tinha ousadia, atrevimento e coragem. E Deus não tirou nada disso de mim, mas transformou. Ao contrário. E para o que eu usava. Deus não retirou de mim a ousadia, nem a autoridade. Ele deixou tudo em mim, mas mudou tudo, transformou tudo para usar para o bem. Para a glória dele. Para a glória do nome dele. Aleluia. E aí comecei a caminhar para a igreja. Aquela vontade de ir para culto todo dia. Vigília, que eu nunca sabia na minha vida, que eu nunca soube o que era uma vigília. E nas vigílias do Rio de Janeiro, naqueles morros, Deus fala, Deus tem profeta naquele lugar. E a partir daquele momento eu vi que realmente eu estava experimentando de uma dose de algo que não é físico e nem normal aqui na Terra. Aqui se usa uma droga para aliviar o estresse, para esquecer um problema, para lidar com uma situação. Eu estava experimentando de uma presença que ninguém aqui na Terra tem o poder de apresentar dentro da alma de alguém. Eu estava começando a entender que eu era alguém e que alguém se importava comigo e que tinha uma felicidade que queria entrar dentro de mim. Eu só precisava permitir, mas a mágoa não deixava. Porque eu estava indo na igreja e minha mãe era crente. Até que um dia Deus me incomodou. Esse foi um dos dias mais frustrantes para a minha vida. Foi já estar convertida, buscando em vigília, monte, consagração, culto à tarde, e eu não parava. Ela já sabia que a senhora estava indo para a Sim, igreja. sim. Eu não lavava uma louça, eu não varria uma casa, eu não queria saber de nada. Eu não queria saber de dar uma madeira para meus filhos na hora certa. Eu queria era Deus, eu queria buscar. Aquela sede. Aquela coisa de menino, né? Porque depois que a gente vai entrando nas provas e amadurecendo, a gente vai deixando as coisas de menino, né? É o primeiro amor, ninguém controla o primeiro amor. Isso. O povo estava me marretando e eu estava falando, eu quero é vigília. O povo estava falando que eu não era crente, coisa nenhuma, que era só fogo de palha, e eu estava procurando, era culto de libertação. Então, o primeiro amor, se a gente puder nunca abrir mão dele, não faça, pelo amor de Deus. Porque abaixo de Deus, o primeiro amor é uma das bases que a gente tem para aguentar o rojão da vida e continuar dizendo, Senhor, eu te amo acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Né? E aí, Deus começou a ministrar no meu coração, perdoar minha mãe e pedir perdão. E eu comecei a lutar contra aquilo meses. E a minha irmã Rosilene, ela se converteu junto comigo. E a gente, se você desse um espirro, a gente estava falando em mistério. Ô fase boa que é ser novo convertido. Minha irmã sempre me deu muito conselho. Minha companheira de estrada. E eu falei, eu vou pedir perdão para ela. E fiquei buscando coragem. Se ela não vem, o primeiro amor vai me incentivar a ir. Que é mais fácil um crente na fase do primeiro amor pedir perdão, usar de uma humildade, uma simplicidade, do que um crente velho, que acha que já sabe de tudo, que já tem estrutura para saber. Então eu fui. A minha irmã foi comigo. E eu fui com medo. Porque mesmo convertida, não tinha uma aproximação. E eu cheguei, me lembro que ela estava deitada, descosta, para a porta que eu entrei. E eu chamei ela de mãe pela primeira vez. Eu falei assim, mãe, eu estou aqui hoje
para pedir perdão para a senhora. E ela descosta, não virou para mim, não. Meu Deus. Para pedir perdão para a senhora por tudo que eu possa ter feito, falado. Hoje eu sou nova criatura, já sabia falar isso, nova criatura. Hoje eu sou nova criatura e quero muito poder caminhar com a senhora para a igreja de braços dados, buscando ao mesmo Deus. Eu já sabia falar essas coisas boas, que da minha boca só saía coisa ruim, maldição, por causa da revolta. E eu vim aqui hoje, né? A Rosilene está aqui comigo e ela descosta virada. Rosilene está aqui comigo e eu queria pedir perdão para a senhora. E queria dizer também que eu perdoo a senhora por tudo que a senhora me fez, por tudo que a senhora falou. A gente poderia ter uma caminhada com Deus, caminhar na presença de Deus. E eu quero pedir perdão, é isso. E ela não vira. Ela descosta, estendeu a mão para trás e disse: está perdoada no nome de Jesus. Você na sua casa e eu na minha. Que grosseria. Unida no espírito e separada na carne. Foi a última profecia de rejeição que eu ouvi da minha mãe. Eu falei, eu não vou ouvir mais. Deus. Aí falei para Deus, Deus, se a minha salvação depender de eu perdoar essa mulher, me lança no inferno. Me jogue debaixo de uma carreta e me despedace em 1000 pedaços. Mas isso não é minha mãe e eu nunca vou perdoar ela. E desci. E o soluço era grande. Chorei com choro de alma naquele dia porque a minha esperança ela virou a maior frustração da minha vida. Porque você está no mundo, aprontar, dar motivo para ser desprezado, rejeitado. Mas em Cristo, como que se rejeita algo que Cristo recebeu? Como que se rejeita algo que Cristo transformou, que mudou de dentro para fora? Eu não roubava mais, eu não escondia arma para bandido mais. Os caras me chamavam, eu não ia mais. Eu estava vivendo uma vida separada. E eu queria aquilo, mas eu não tinha ninguém para me ajudar. Era eu e minha irmã e Deus. Então, a minha mãe seria um reforço para me tornar uma pessoa melhor naquele momento. Eu queria sentir aquela alegria. Vem aqui, minha filha, me dá um abraço, eu te perdoo, sim. Mas ela me rejeitou de novo. De novo, e de novo, e de novo. E ali eu encerrei. Talvez você que esteja assistindo ou vá assistir esse testemunho, vai falar assim, mas essa mulher está louca? Ela fala de testemunho, de libertação, de transformação, e é só tocar no assunto da mãe dela que ela chora? Choro, e vou chorar sempre que eu lembrar. Mas nunca será por falta de perdão ou por alguma dor que ficou. Eu sou 100% liberta pelos maus tratos que eu sofri. Porque hoje também eu descobri que a minha mãe foi criada na base do cabo da enxada. Então, o que eu não entendia antes, eu entendo hoje. Talvez você diga, será que ela perdoou? Mas esse choro talvez, será que não seja um sinal de que ainda tem mágoa? Não tem, não. Então, não deixe nada ser soprado no seu ouvido. Porque tudo que a minha mãe me fez, eu não seria quem eu sou hoje e não aguentaria o que eu aguentei até o dia de hoje se não fosse a história que Deus escreveu para mim. Deus não escreveu a minha história com mel na ponta da caneta, isso eu já entendi. Ele não adoçou, já entendi também. Foi na base do fel, mas o que amarga cura e o que aperta segura. Eu estou segura no que Deus fez na minha vida e permitiu. Aleluia! A senhora sai desse cenário, sua mãe não te perdoa, só estende a mão, fala daquela forma. Parece que ela não tem um coração humano, né? Muito estranho. Mas, enfim, o que a senhora faz a partir disso? Porque a senhora não pediu até para Deus que queria morrer, que fosse lançada no inferno, mas que não queria voltar mais àquele cenário, que não teve ali uma reconciliação. O que a senhora vai fazer a partir dessa atitude dela?
Fui para casa, chorei muito,